Graça e paz, queridos irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham através desse vídeo. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista, aqui em Penápolis, no interior de São Paulo. Bom, já estamos em 2021 e é muito comum nessa época do ano traçarmos planos, né? Pessoas fazendo planejamento, fazendo o seu calendário, o seu cronograma para o ano que se inicia. Pois bem, eu estive pensando sobre isso e eu sentei e comecei a fazer uma reflexão e a partir dessa reflexão, então, na leitura bíblica eu me deparei com algo muito importante e significativo e por isso, creio eu, devo compartilhar com você. E o texto bíblico que Deus colocou no meu coração foi Jeremias capítulo 10, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, o verso 23. Jeremias capítulo 10, o verso 23, a Bíblia diz assim: Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Confesso que, apesar de conhecer o contexto bíblico, apesar de saber que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas, esse versículo me causou certo impacto, porque tudo o que a humanidade neste tempo precisa e pretende e está fazendo é planejamento. A vacina, um remédio, a cura da pandemia da Covid-19, a volta à vida, o novo normal, e de alguma forma todo mundo de alguma maneira fazendo os seus planos. Não é problema fazer planos, não é pecado fazer planos. O próprio Jesus Cristo mesmo, quando conversava com os seus discípulos e seguidores, falando sobre a construção de uma torre, falando sobre a provisão para um exército, ele diz que é importante que se faça um planejamento para que você depois não tenha que parar a obra no meio e ficar aí preocupado, envergonhado com aquela situação. A dificuldade, penso eu, à luz do texto bíblico, é pensar que nós temos o poder de tornar os nossos planos em realidade, ou seja, de materializar nossos planos e sonhos. É aí que reside a grande crise e eu penso a grande frustração da humanidade num tempo como esse. Somos tomados por uma série de ansiedade, mas nos esquecemos às vezes de lições que temos que considerar como relevantes, importantes para a nossa vida. E uma delas, eu já tenho dito e volto a repetir, é que este ano de 2020 nos deixou como grande lição o fato de que nós não temos o controle de tudo na nossa vida. Eu conversava nesse período de festas aí, de Ano Novo, aqui em casa com os filhos, e eu disse que o que eu pude perceber é que nós estávamos tão assenhorados da vida, e aí chegou 2020 e é como se Deus estivesse dizendo, e a própria vida dizendo, olha, vocês não são senhores de nada, vocês não têm o controle de nada, vocês não conduzem nada, vocês não comandam nada, porque existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas, e até para quem não crê em Deus, ou se preserva, ou se cuida, adota as medidas de isolamento social, de quarentena, de prevenção contra a Covid-19, ou corre o risco de morrer. Então,
como nós lidaríamos com essa questão dos planos para 2021. Bom, coisa simples, está aqui no texto e eu quero compartilhar com você. E quero até pedir perdão porque não é normalmente a maneira como eu trabalho, mas eu vou tirar esse versículo do seu contexto geral, dentro da oração de Jeremias, né? Porque é uma profecia que Deus mandou, inclusive é uma profecia de juízo contra o povo que havia pecado contra Deus, o povo estava praticando idolatria, o povo estava se permitindo a promiscuidade na sociedade, né? O povo estava reclamando muito da situação e da vida, e aí Jeremias faz essa oração em meio àquele contexto das revelações proféticas que recebe. Mas tem duas coisas que para mim, neste versículo, creio, me permitem sair de dentro do contexto específico e aplicar a essa realidade da necessidade de nós fazermos os nossos planejamentos para 2021. A primeira delas, o futuro está nas mãos de Deus. Vamos fazer planos. Faça os seus planos. Mas não se deixe enganar, acreditando, pensando que só pelo fato de você ter planejado, de você ter colocado na sua agenda, no seu planner, que aquilo vai acontecer. Não. O futuro pertence a Deus. O futuro está nas mãos de Deus. Nós não temos como materializar, tornar realidade aquilo que planejamos pensando sobre o nosso futuro. Nós não temos como materializar aquilo que sonhamos para o nosso futuro. Nós temos que fazer os nossos planos futuros, nós temos que sonhar projetos para o nosso futuro, mas temos que submeter tudo isso a Deus e pedir que Ele, por sua graça e misericórdia, conduza a nossa vida. E se for da vontade soberana dEle, se for para a honra e glória dEle, que aquilo que pensamos, que aquilo que planejamos, que aquilo que sonhamos se torne realidade, mas em cumprimento ao propósito de Deus e não apenas para satisfazer a nossa vontade. Outra coisa importante que eu vejo no texto também é justamente o fato dele dizer: os nossos passos devem ser guiados por Deus. Quando ele diz, não compete ao homem dirigir os seus passos, ele está dizendo que alguém, eu creio que é Deus, um ser superior, onisciente, plenamente e eternamente sábio, deve conduzir os nossos passos. Ora, se nós fazemos os planos, se nós sonhamos, se nós criamos expectativas e colocamos nas mãos de Deus para que Ele faça acontecer do jeito dele, para a glória dele, e inclusive se por misericórdia for aquilo que planejamos, que sonhamos, que desejamos, nós devemos então permitir que Deus guie os nossos passos. Planejamos algo, pensamos que por aqui podemos alcançar tal objetivo, mas devemos permitir que Deus nos conduza. Porque Deus pode dizer, não, não é por aí. Por este caminho aqui você vai alcançar esse objetivo. E aí talvez a gente pare, até questione e diga para Deus, mas espera aí, esse caminho é mais longo, esse caminho é mais difícil, esse caminho é mais custoso. Porém, Deus sabe que para que aquele objetivo seja alcançado, talvez nós precisemos fazer essa jornada. Um exemplo que eu dou para você, à luz da Bíblia, é a própria peregrinação do povo de Israel saindo do Egito para a terra prometida. Eles caminharam 40 anos no deserto, em círculos, até que se cumprisse o propósito de Deus
a fim de que aquelas pessoas que entrariam na terra prometida, de fato, fossem pessoas que pudessem desfrutar as bênçãos de Deus. E eles foram guiados por Deus. A Bíblia fala que durante o dia uma coluna em forma de nuvem, uma nuvem em forma de coluna, e à noite uma coluna de fogo guiava aquele povo. E era aquele sinal de Deus que dizia aonde que eles iam parar, aonde que eles iam pernoitar. É aquele sinal que dizia quanto tempo eles deviam ficar acampados num determinado lugar. Não é diferente na nossa vida. Quando o profeta Jeremias diz que não cabe a nós dirigirmos os nossos passos, ele está dizendo que nós devemos ter essa percepção, essa sensibilidade e deixar que Deus conduza, às vezes por caminhos que nós não escolheríamos, mas são caminhos de Deus para que nós alcancemos a bênção, para que nós realizemos os nossos sonhos, para que nós alcancemos aquilo que planejamos, sempre para a honra e glória do Senhor nosso Deus, e não apenas para a nossa alegria e satisfação pessoal. Creio eu que é muito pouco realizar planos, alcançar objetivos, materializar sonhos, só para que o nosso coração se dê por satisfeito. Creio que essas realizações, o alcance desses objetivos, a superação das dificuldades até que a gente consiga, sim, materializar aquilo que sonhamos e planejamos, deve ser para aprendizado pessoal, deve ser também, acima de tudo, para a honra e glória de Deus, que olhou os nossos planos e disse, não, esse plano está legal, eu vou ajudar você a realizá-lo. O Deus que guiou os nossos passos, e deve ser também para testemunho, a fim de que outras pessoas percebam que vale a pena submeter os seus planos a Deus e que vale a pena confiar em Deus e permitir que Ele dirija os passos. Nós temos ainda muitos dias pela frente nesse ano de 2021, se não viermos a falecer por uma razão ou outra. Se chegarmos ao final do ano vivos, a minha esperança e a minha oração é que Deus tenha aprovado todos os nossos planos, que Deus tenha dado o aval para todos os nossos objetivos e para que Deus, por sua misericórdia e graça, permita-nos realizar, materializar os nossos sonhos, porque todos foram submetidos a Ele, todos estão debaixo da soberania dEle e todos deverão se realizar conforme a vontade dEle, para a honra e glória dEle mesmo, o Deus Senhor soberano sobre todas as coisas. O Deus que há de guiar os nossos passos. E esse é o desafio. Que você deixe Deus conduzir os seus passos. Que eu e você, nós, consigamos permanecer realmente resignados, submissos a Deus, permitindo que Ele guie os nossos passos, a fim de que esses planos se realizem para o louvor da glória dEle, a fim de que os nossos sonhos se materializem para exaltação e louvor a Deus, a fim de que os nossos objetivos sejam alcançados para o louvor e glória e testemunho que daremos do nosso Deus poderoso, que guiou os nossos passos e nos conduziu em vitória, em triunfo, a fim de que nós pudéssemos realizar os nossos objetivos e tornar realidade, algo prático, os planos que temos iniciado agora em 2021 e para 2021. Que o Senhor Deus nos conceda a graça e que a gente realmente, como ora o profeta Jeremias, consiga compreender que o futuro não está nas nossas mãos. E se fizermos planos para o futuro, Deus
deve guiar os nossos passos para que esses planos se realizem. Senhor Deus e Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus que nos pomos diante da Tua presença, no trono da Tua graça, pedindo, Senhor, entendimento da Tua palavra. Ó Pai, queremos submeter os nossos planos, nossos objetivos e sonhos ao Senhor, porque não queremos apenas realizá-los, não queremos apenas alcançá-los, materializá-los, mas queremos ser conduzidos pelo Senhor para a vitória, para a honra e glória do Teu nome, para crescimento pessoal e para testemunho de que Tu és o Deus de poder, o Deus soberano, que tem nas mãos o nosso futuro e que pode conduzir as nossas vidas para triunfo, para vitória, para alegria, mas para louvor e glória do Teu nome mesmo. Ajuda-nos, auxilia-nos pelo poder do Teu Espírito Santo. Oramos confiados, dependentes do Senhor, porque oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Coríntios 2:9 está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Viva o novo de Deus na sua vida. Novos sonhos, novas realizações esperam por Ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Creia nessa palavra hoje. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Novos sonhos, novas realizações esperam por Ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não ouviu o que Deus preparou para nós.
nova visão, um novo ministério, nova vida. Receba essa palavra na sua vida hoje, em nome de Jesus, e tome posse.